Sejam todos bem-vindos à aula de número 64 e o assunto de hoje promete de novo, porque tem tema novo, quente aí. Alguns estão comentando sobre a tela quente da segunda-feira. Eu vou aproveitar essa deixa aqui e vou enfatizar isso. É a nossa tela quente para falar sobre farmacologia. Mais uma vez aqui eu mostro o tema para vocês. Losartana, protetora ou perigosa? Confirma aí para mim. Se vocês estão me ouvindo bem, está tudo certo, conexão bem estabelecida, vai me contando. E claro, de onde vocês estão falando, vamos ver se tem gente aí que nos acompanha já há um bom tempo, se tem gente nova, né? Vamos chamar aqui de recruta. Sejam todos bem-vindos e vamos ver se a gente está aqui com as nossas 5 regiões do nosso Brasil ou até colegas de outro país, porque o assunto de losartana, ele também ultrapassa, né, as barreiras do nosso Brasil. Estou vendo aqui a colega falando, é viciante essas segundas-feiras. Eu estou aqui mesmo para isso, para tornar vocês assim, com esse vínculo dopaminérgico, para toda semana ter um assunto novo, você aprender, e talvez a gente tenha aqui uma série de profissionais que falam, professor, não tem tempo assim para ler tanta coisa. Então, deixa eu ler aqui para você, deixa eu trazer essa estratégia de agrupar uma série de informações em uma dedicação de mais ou menos 1 hora e meia aqui contigo, e você se tornar, assim, bastante atualizado nesse assunto que, aliás, vários pacientes têm dúvida. É uma angústia, né? De alguns que chegam no consultório e falam assim, doutor, me explique, e aí? Ele fala assim, não, eu também estou em dúvida. Chega na farmácia, eu também não tenho resposta. Peraí, então vamos alinhar essa conversa sobre losartana, porque a gente precisa salvar vidas. E aí vem a pergunta principal de hoje, né? Seria ela protetora ou perigosa? Né? Quando aparecem essas imagens aí de recall, o que eu faço agora? Qual é a minha atitude? Então vamos conversar hoje de uma maneira madura, com fundamentos bioquímicos, fisiopatológicos, farmacológicos, é claro. E eu preciso agora conversar com você aqui de uma maneira bastante madura. Claro que os nossos pacientes também estão convidados para poder assistir, mas essa aula ela tem algumas camadas, né? A gente vai dar uma navegada, tem hora bem na superfície, para a galera, todo mundo ficar alinhada, tem hora que a gente vai dar um mergulhinho, depois volta de novo, certo? Então, é uma aula que tem, vamos dizer assim, como o mineiro fala, tem sustância, né? É um assunto muito importante, até porque as doenças cardiovasculares estão aí no topo do índice de morbimortalidade a nível mundial. A losartana cumpre o seu papel de uma maneira muito nobre, tá? Então, quem é novato aí, tô vendo, ó, feliz quando começa a aula, que beleza, que alegria, gente. Dá tempo de vocês convidarem colegas para poder assistir essa aula, manda aí o link no WhatsApp, tá bom? E claro, aproveita esse momento para você dar o joinha logo, se inscrever no canal e ativar o sininho para você sempre receber as notificações, tá bom? Tem gente aqui do Pará a rodo, né? Pessoal do Belém, ó, Paragominas, que bom. Boa noite. Povo educado, todo mundo boa noite. Lembrando que essa aula fica disponível durante 7 dias, né? Talvez você esteja assistindo também fora desse momento noturno, mas depois ela fica alocada na comunidade Farmaco na Prática, assim como as outras 63 aulas e mais conteúdos de bioquímica, fisiologia e farmacologia voltados também para a comunidade Farmaco na Prática, tá bom? Vamos lá. Ó, Rio Preto, que beleza. Ceará, já chegamos também em todas as regiões do nosso lindo Brasil, tá bom? Você sabe que aqui não tem conversa, não tem, né, essa história de ficar alongando demais, é conteúdo mesmo do início ao fim. Eu vou pedir para vocês deixarem suas dúvidas principais lá no final, porque talvez algumas delas a gente vai falar já e deixar bem limpinho para você, tá bom? Então hoje é uma aula que eu vou dando uma olhada assim, bem de leve nos comentários de vocês, a gente avança ou então, em algum momento específico, eu abro aqui uma janela de perguntas, tá bom? Caneta e papel, caderno, sapeca no like, é isso aí. E sempre a nossa intenção aqui, nas segundas-feiras, é trazer sempre à tona um tema que é bastante quente, né? Tivemos aí o falecimento de um baterista, de uma banda famosa, né? Do Foo Fighters. Algumas notícias a gente precisa averiguar com mais detalhes, observar o laudo toxicológico. Então, o tema do losartan, que já está quicando há boas semanas, justifica o nosso assunto de hoje. Mas quem sabe, na próxima segunda-feira, seja o tema que você mesmo vai votar lá no nosso Instagram,
Farmaco na Prática. A ideia é sempre trazer notícia fresca aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, então. Sul de Minas, beleza. Terra da minha sogra. Meu sogro. Que legal. Hoje, na minha aula, falamos sobre referências profissionais e citar algumas. Que honra. Deus te abençoe, Annelise. Obrigado. Estou aqui para poder ajudar todos vocês, tá? Então, nessa legião de farmacêuticos, também enfermeiros, médicos, nutricionistas, aqueles que precisam respirar medicamento, que é a principal ferramenta química de intervenção, a gente precisa estar dominando esse assunto, né? Vamos lá. Vamos conversar agora sobre losartana. Dá tempo de vocês convidarem ainda colegas para o nosso assunto de hoje, tá bom? Vamos lá. Muito bem. Primeira apresentação, quem já nos acompanha há um bom tempo, eu preciso aqui me apresentar. Sou farmacêutico com mestrado e doutorado em fisiologia e pós-doutor em farmacologia pela Universidade de Santiago de Compostela. Sou pesquisador, atuo hoje na Universidade de Vila Velha, né? Temos um laboratório ali de pesquisa relacionado à fisiologia e farmacologia translacional. Trabalhamos também com um sistema chamado renina-angiotensina, que é tema dessa aula de hoje. Então, a aula... Existem alguns momentos, né, que a gente fica assim tão empolgado, porque isso faz parte ainda mais da nossa estrada de uma forma muito arraigada. Então é uma aula que eu vou dar com mais paixão ainda para falar sobre a losartana, tá bom? Vamos lá, a Gigi falou o quê? Minha professora de tanto falar no Senhor terminei gostando? Oh, que honra. Obrigado, querida. Obrigado, viu? Vamos juntos aí, essa grande família, isso, Farmaco na Prática. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês agora no início é o seguinte: você já passou por essa experiência de um recall? Você, de repente, assistindo TV, fala assim, atenção, determinados números de veículo de chassi tal, precisa agora retornar à concessionária para poder trocar uma peça, né? Eu já passei por isso. E não foi uma vez só, não. Foram 3 vezes com 3 carros diferentes que eu tive, né? E aí você, quando nota que tem aquele recall por conta dos anos, né, de produção do carro, você vai lá na concessionária, ele vai e marca com você um dia para poder repor. Às vezes a peça não tem no mesmo dia. E você pergunta, posso viajar ou não? Não pode, tá? Quando a peça chegar, a gente te liga para você fazer aqui a troca. É algo que traz uma ideia de transparência da empresa, mas também traz uma certa fragilidade, concorda? Porque, peraí, como é que um carro saiu de fábrica com um determinado erro, mas é que ele foi visto ao longo do processo, né? Então, é uma relação agora de reciprocidade, né? Que protege o consumidor desses contextos. Então, na área automobilística é muito comum. Na área de medicamentos é algo assim mais novo, que a gente tem percebido com maior frequência, né? Eu vou contar isso porque tem acontecido. Mas deixa eu fazer aqui uma comparação com vocês. Se determinado produtor de capacetes diz que na parte interna do capacete, né, onde foi tingido, pintado, na espuma, ali existe alguma substância que pode causar câncer, tá? Você imagina um motoqueiro, ao saber então que aquele produto, a parte interna, causa câncer, ele resolve abandonar o uso do capacete. Entenderam a minha analogia? Não, eu não vou usar capacete, agora eu vou pegar a estrada, eu vou andar 200 quilômetros sem capacete porque a espuma de dentro pode causar câncer. Peraí, eu preciso avaliar essas condições de risco-benefício. Observa essa minha analogia um pouco mais grosseira, mas ao longo da aula, ela pode te ajudar muito a esclarecer esse papel do losartan para os nossos pacientes. Tá bom? Vamos pensar nisso. Estou vendo aqui o colega falando, o Ricardo, que por causa do recall do losartan, aumentou muito a manipulação dela na farmácia. Bom, vamos ver então de onde vem esse losartan. Veio da manipulação? Ou ele também é uma matéria-prima de síntese, né? Vamos questionar isso. Vamos lá, vamos conversar sobre isso hoje. Então, é o seguinte, de fato, essa notícia, né, mexeu com todo mundo aí há mais ou menos um mês, mas é bom relatar que a Medley fez um recolhimento voluntário e preventivo. Voluntário e preventivo. É muito diferente de um recolhimento obrigatório, que em alguns momentos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai determinar o recolhimento obrigatório. Então é bom lembrar que aqui a Medley fez um recolhimento voluntário, certo? Por livre-arbítrio, preventivo.
Preventivo por causa do quê? Né? Vamos entender que isso não é um processo inédito. Ao longo da história, e é bom sempre resgatar isso com vocês, de que nós temos... Deixa eu só tirar esse som aqui. Vocês me ouvem? Me ouvem? Confirma aqui comigo se está tudo bem. Estão me ouvindo? Me ouvem? Confirma para mim. Eu que fui trocar aqui por causa de um sonzinho. Estão me ouvindo bem? Confirma para mim se está tudo certo. Ah, tá. Maravilha. Então, quando nós tivemos essa notícia em 2019, muita gente nem percebeu tanto impacto, né? A Anvisa recolhe 200 lotes de medicamentos para hipertensão, era o losartan e o valsartan, e isso aconteceu em 2019, tá tudo bem. Agora, deixa eu contar o outro caso aqui para vocês. Essa história de recolhimento de antihipertensivos, ela começou mesmo ali em meados de junho de 2018, onde diversos lotes tiveram a identificação das moléculas chamadas nitrosaminas. Nitrosaminas, batizadas aqui por várias siglas, como NDMA, NDEA, NMBA, todas elas, verdade, com potencial mutagênico. Pode causar mutação, sim, e, eventualmente, a formação de tumores. É um processo. Isso não se dá por uma exposição única, aguda, mas sim ao longo de tempos de exposição. E aqui, por vários momentos, as empresas que foram alertadas da presença dessas nitrosaminas a partir de 2018 começaram então a emitir alertas e determinadas suspensões temporárias de determinados lotes, tá? Então, se você ouvir falar dessa história de nitrosaminas antes de 2018, isso era bem mais raro. É bom lembrar que técnicas de cromatografia, espectrometria de massa, começou a aumentar muito nessa essa sensibilidade analítica a ponto de determinar as nitrosaminas com mais facilidade. E é natural que nos próximos meses e anos tenhamos novas moléculas onde são detectadas essas nitrosaminas como impurezas. Impurezas, tá? Vocês vão perceber que o losartan não é o único dessa berlinda, não é ele que deve ficar apenas no palco, mas outros candidatos também, tá? Então, olha, isso foi o motivo da ranitidina não estar mais na sua farmácia, no hospital, tá? As farmacêuticas também anunciam um recall do medicamento para úlcera no estômago. Isso aconteceu em 2020, antes mesmo da pandemia ter se alastrado, né? Ali aconteceu no mês de janeiro, 21 de janeiro de 2020. Eu lembro que eu estava de férias e tive que me manifestar para a população perguntando o que está acontecendo com a ranitidina, por que a gente não encontra mais? A culpa é a mesma, pela presença das nitrosaminas. E aí, eu preciso contar aqui para vocês que isso não foi uma decisão apenas do Brasil. O FDA também requereu aqui a retirada de todas as ranitidinas presentes no mercado, tá? Então, isso não foi uma decisão apenas nacional. E aqui uma preocupação adicional. Por quê? Porque, olha só, vou traduzir aqui para vocês. Ó, diferentemente das losartanas, o produto nitrosamina aqui, NDMA, estava elevado, até mesmo na prateleira, especialmente sob altas temperaturas. Então, vai aqui uma informação nova para vocês. Por que a gente não encontra mais ranitidina no mercado? Porque além de ser detectada a presença da nitrosamina, quando ela chega na farmácia, chega no hospital, o próprio momento de ficar ali, aguardando para ser usada, em determinadas temperaturas, a produção de nitrosamina pode acontecer enquanto o produto estiver ali na prateleira, em quantidades muito altas, e que isso, de fato, requereu a sua retirada. E é por isso que nós não temos encontrado já ranitidina há um bom tempo, de herança aí de produção indiana e chinesa, onde foi questionada a presença dessas nitrosaminas. Bom, então não é um problema isolado do losartan. Moléculas que possuem grupos de nitrogênio como ranitidina, a própria metformina, a parente da ranitidina chamada nizatidina, pioglitazona, um antidiabético, olha só, rifampicina, todas essas moléculas estão sob observação.
Diversas agências como FDA, EMA, Anvisa estão de olho não apenas no grupo dos sartans, mas essas também que têm esses grupos com nitrogênio, uma vez que elas podem ser geradoras de uma série de moléculas que estão aqui embaixo em amarelo, representadas pelas nitrosaminas. Nitrosaminas, tá? Tô vendo aqui a Ione pedindo, cadê o like, pessoal? Aproveita aí que hoje nós temos uma viagem muito gostosa, tá? Então, falando do losartan, infelizmente, durante a produção do losartan, existe a necessidade da inclusão de um anel tetrazólico. E essa inserção do anel, por que tetrazólico? Olha aqui comigo, o povo que gosta da química, um pouquinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, atenção para aqueles que são da área clínica. Atenção para pacientes que falam assim, doutor, troca para mim agora o losartan por outro. Troca por outro remédio, ele vai lá e troca por valsartan, por irbesartan, por candesartan, por olmesartan. Essa é a minha preocupação da classe. Acabou em Atam. Sabe quem se livra desse processo? Só temos aqui uma molécula no Brasil que livra muito bem, chamado telmisartan. Por quê? Porque a estrutura não contém este anel tetrazólico. Portanto, a chance da presença de nitrosaminas, ela passa a ser menor. Já que você está querendo dizer, então, que é para todo mundo migrar para o telmisartan? Não quero dizer isso. Só quero dizer que estratégias de migração de um ATAM para o outro, você pode cair no mesmo problema. Me refiro à exposição a longo prazo, em quantidades expressivas. Você que gosta de churrasco, salaminho, peito de peru, embutidos em geral, come frango, todas essas coisas que eu estou contando para você têm nitrosamina. Então, isso não é algo exclusivo do losartan, que apareceu só por conta da indústria farmacêutica. Isso está no nosso dia a dia. Vegetais também podem conter nitrosaminas. O ponto é, se a quantidade está em excesso, o que pode trazer malefícios para a população usuária a longo prazo. Tá bom? Muito bem. Então, está aqui registrado, o problema inicial seria da presença dos anéis tetrazólicos, ok? Então, me chama a atenção aí, talvez muitos pacientes, né, prescritores, numa roda de churrasco, conversando, e aí, suspendeu lá o losartan do seu paciente? Eu logo suspendi, porque é extremamente carcinogênico. Aqui, passa uma picanha para mim. É a grande ironia, tá certo? Então, a presença de nitrosaminas não é algo exclusivo do losartan. Caminhando, então. Peraí, professor, mas qual é essa ideia da lesão da estrutura do DNA? Por que ele pode apresentar um efeito mutagênico? Então, eu, como estou falando aqui para uma grande legião também de farmacêuticos, que são ávidos tanto pela biologia quanto pela química, você não fez química orgânica, química farmacêutica à toa, deixa eu aqui imprimir logo essa ideia para todos os farmacêuticos poderem ensinar também aqueles que têm dúvida sobre essa história das nitrosaminas. Então, aqui nós temos... Aqui nós temos a estrutura da nitrosamina, certo? Ela pode sofrer um processo de biotransformação, ficando um pouquinho mais hidrossolúvel. Olha aí, ganha um grupo hidroxila. E agora, ó, eu tenho a formação aqui de metabólitos das nitrosaminas, que podem se tornar moléculas extremamente, olha aqui, eletrofílicas. O que é uma molécula eletrofílica? Ela é ávida por elétron. E acontece que a estrutura do DNA é completa, ela é cheia, né, de estruturas que são loucas para poder doar elétrons, né? São bases nitrogenadas que atuam como agentes nucleófilos, ou seja, doadores de elétrons. Então, nada mais comum do que algo que acontece de forma favorável é um chamado ataque nucleofílico a essas estruturas aqui, ó, chamadas compostos eletrofílicos, que são nitrosaminas, tá? Uma reação, quem quiser ler lá na química orgânica, é uma reação chamada SN2. Meu Deus, SN2, que saudade lá do Solomon. Pois é. Então, essa reação promove agora processos de metilação no DNA. A gente passa a ter agora não mais uma guanina, mas um aduto de guanina. Ela passa a ser metilada. Um aduto também de timina, formando, então, estruturas que não são mais a famosa GTAC. Eu passo a trazer alterações moleculares, envolvendo agora
formação deturpada de ligações de hidrogênio, estruturas de genes sendo comprometidas, e eu não sei onde vai acontecer isso. Alguns pontos do DNA podem acontecer. Pode acontecer em regiões que nem são lidas para a expressão de proteínas, ou outras regiões fundamentais para o controle de reprodução da célula. Então, como são reações aleatórias, e a gente não sabe onde vai acontecer, duas coisas. Como eu não sei onde vai acontecer, isso envolve risco e não certeza de formação de mutações. Segundo motivo aqui, para aqueles que amam também a biologia molecular, nós temos um sistema de reparo. Então, ainda que isso possa acontecer todos os dias conosco, existe uma enzima chamada DNA polimerase que vem fazendo a correção, né? Todo dia ela fala, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso até nível molecular acontece, esse reconhecimento ao longo da estrutura do DNA, tá bom? Então, alinhando aqui a ideia, qual é o problema da nitrosamina? Podem ser formados adultos, sim, com metilação de vários pontos das bases nitrogenadas, verdade. Só que qual é a outra verdade? Nós temos sistemas de reparo e essas mutações podem acontecer em regiões que não são lidas como os genes. Fui claro? Muito bem. Então, a aula hoje poderia acabar aqui? Claro que não, né? Eu não vou deixar aqui de falar sobre a losartana. Eu só estou trazendo a informação logo sobre as nitrosaminas, porque esse certo apavoramento coloca, às vezes, a losartana como algo perigoso, então eu vou parar de tomar. É a história do capacete. Você vai se preocupar com a tinta da espuma e deixar de viajar com o capacete porque ele pode causar câncer? É claro que não. Eu sei que o losartan tem protegido uma legião aqui de pacientes, tanto a nível Brasil quanto em todo o mundo. Então, olha essa frase que eu escrevi aqui para vocês. A avaliação da contaminação por nitrosaminas em produtos farmacêuticos será uma prática comum para garantir a sua segurança e minimizar os riscos do consumidor. Ok? Riscos do consumidor. Então, a Anvisa já tem iniciado programas de monitoramento de nitrosaminas, com a primeira fase avaliando principalmente as artanas, que têm maior chance de oferta de nitrosaminas, mas várias outras estão na berlinda, certo? E não precisa ser o grupo das artanas. Moléculas que contêm anéis tetrazólicos e podem formar essas impurezas tanto na rota de produção quanto no momento, né, do shelf life, lá na prateleira, é alvo de um alerta que a Anvisa pode emitir para a própria empresa, e ali no início ela vai tomar essa decisão se suspende ou não, e depois, de caráter obrigatório, pode ser feita também a sua retirada. Então, uma coisa que tem que ficar bem clara hoje são 3 parâmetros: o risco, o benefício e o custo. Estão me vendo bem aí? Acho que a conexão deu uma quedinha. Vamos só aguardar aqui para retornar. Conta aqui para mim se a conexão ficou ruim. Confirma aí, pessoal. Teve uma pequena oscilação aqui, não quero comprometer a nossa aula. Tudo bem? Me dá só o ok aqui, todo mundo. Ok, maravilha. Então, custo, risco e benefício. Losartan, um fármaco de baixo custo, que agrega um risco de formação de tumores baixíssimo, e não é por conta do losartan, e sim a presença possível de contaminantes. E os benefícios do losartan? É agora que eu vou apresentar para você uma série deles, tá bom? Então, a história do losartan começou quando? Aqui eu vou puxar até uma orelha, não vou falar qual foi a emissora, mas a notícia que ela divulgou começou assim, era uma notícia de 2 minutos, falou assim: esta paciente já toma losartan há 40 anos. Mentira. Aí a paciente se perdeu na história, porque a descoberta da losartana aconteceu na década de 80, né? Só foi aprovada pelo FDA em 1995 para 96, certo? O Brasil só passou a desfrutar da losartana na década de 90, ou seja, o Brasil foi tetracampeão
Lá é tetra, e ninguém conhecia losartana no Brasil. Então, a senhora dizer que há mais de 40 anos já usa losartana é conversa fiada, tá bom? Então, na história aqui, se eu colocar losartano no PubMed, olha só as primeiras publicações onde aparecem, com o nome losartano, 89. A gente vê aqui uma alta taxa, né, de publicações ao longo de todo esse tempo. E eu vou contar para vocês de onde, então, ela veio. Vocês vão entender hoje através do Senta, que lá vem a história. Tá sem áudio? Confirma aqui para mim. Acho que não, né? Tudo normal, tudo normal? Andresa, presta atenção aí. Fica perto do seu roteador, sempre a nossa dica, né? O pessoal fala, olha, coloca na configuração 720, fica perto do seu roteador, tenta colocar também no cabo para facilitar a nossa aula, assim, ficar bastante fluida, tá bom? Fico sempre preocupado quando alguém fala, você tá sem áudio, tudo normal, vamos embora. Seguindo. Senta que lá vem história. Então, eu preciso fazer alguns lembretes para vocês antes de falar da losartana. Primeiro é a beleza, né, a maestria que nós temos para controlar a pressão arterial através tanto de fenômenos de bomba, do próprio débito cardíaco, e da resistência vascular periférica. Então, se eu traçar isso agora com uma imagem mais colorida, né, e vendo aqui uma bomba funcionante, olha que coisa maravilhosa. Nunca mais uma medida sua de pressão arterial vai ser a mesma. É só de pegar o esfígado no manômetro. 12 por 8. Calma, tem um motivo nisso, né? Existem dois pontos, duas variáveis que controlam essa pressão momento a momento. Tomou um susto, vai aumentar. Foi fazer exercício, vai aumentar. Vai dormir, tende a cair, né? Então, pressão arterial, ela tem um componente muito dinâmico. Um paciente que fala assim, nossa, mas minha pressão nunca foi essa. Mas é a primeira vez que a senhora tem 70 anos. A senhora também nunca teve essa idade, né? Então, nós temos um sistema perfeito de controle de pressão arterial a curto prazo, que são os baroreceptores, né? Só para você entender essa perfeição que temos, para todo mundo cuidar melhor do seu corpo, que você mora nele, e dentro aqui já tem uma grande farmácia, a cada batimento nós ejetamos cerca de 70 ml. 70 ml ejetado a cada sístole. E a gente tem uma frequência cardíaca em torno de 72 batimentos por minuto. Então, uma continha rápida aqui, a cada minuto você tem aproximadamente 5 litros de sangue sendo jorrados para fora do coração. 5 litros, pessoal, é muita coisa. Imagina, um balde de 5 litros, enquanto eu estou conversando aqui com vocês, 1 minuto, foi ejetado 5. Isso se a gente estiver em repouso. Se eu estiver fazendo exercício, pode chegar até 25 litros, né? Que eficiência é essa? E além disso, nós temos a resistência imposta pelo vaso, a resistência feita pelas artérias, que nos livros clássicos é chamado de pós-carga. Pós-carga. Eu estou fazendo essa breve revisão aqui da fisiologia de forma proposital, para que a aula sobre o losartano fique muito mais palatável. Quando eu disser o termo débito cardíaco, lembra então de duas variáveis, o volume de sístole e a frequência cardíaca também. Além disso, a resistência vascular imposta como se fosse aqui uma mangueira. E agora o coração vai ter que vencer essa resistência imposta, né? Se a mangueira estiver mais fechadinha, eu vou precisar botar mais força nisso. Essa mangueira fechada, a gente vai dizer várias vezes o termo vasoconstrição. Tá bom? Então, infelizmente, muitos que não entendem esse processo e acham assim que é algo... é do Big Bang mesmo, a gente foi formado aí por uma série de bilhões de anos e tá tudo certo. Peraí, muita calma nessa hora. Às vezes, você compromete o sistema por conhecer menos dele, por respeitar menos dele. E alguns sofrem de infarto agudo, de um acidente vascular, de uma nefropatia, por não entender isso aqui, ó. Atenção à aula de hoje, hein? A história da matadora silenciosa. O quê? The Silent Killer? Por que matadora silenciosa, professor? Porque todo mundo que tem pressão alta, a nuca dói. Não. Não e não. Tira essa história da sua cabeça que o paciente vai perceber que a pressão está alta.
A pressão arterial não gera sintomas classicamente, não. Claro que algumas situações de encefalopatia pode levar a tontura, pode, mas não é o comum. Aquele paciente que chega à sua farmácia, chega no hospital e fala: ai, tá doendo tudo aqui, pressão. Ai, mede minha pressão. Aí fala: ó, tá 17 por 12. Fala: não falei. Aí você dá dipirona pra figura, e com a dipirona a dor passa e a pressão cai. Ela fala: não, porque a dipirona baixa a pressão. Bom, não, a dipirona tem feito analgésico, né? Então vamos junto aqui. Vamos ter a visão madura de que essa matadora silenciosa ela vai trazendo danos para a gente devagarzinho. E qual é o dano? Lá na frente, se você conhece alguém que está cego e fala: ah, mas o problema dele qual foi? Foi catarata? Não. O problema dele não adianta trocar a lente, não. Não tem solução. Tá cego dos dois olhos. Por quê? Ah, tem diabetes, e tem hipertensão. É uma lesão que acontece ali na retina. Ah, fulano agora está em casa, a família cuidando, ele teve um acidente vascular cerebral. Ou isquêmico ou hemorrágico. Muitos aqui com sequelas e outros que foram a óbito. Outros que tiveram infarto. Outros que agora passaram a ter insuficiência cardíaca e as pernas inchadas, cansado, aposentado precocemente. Veja que, infelizmente, em alguns casos, né, a conta chegou muito rápido, porque ele aboliu, ele não prestou atenção nos primeiros sinais que a hipertensão estava lhe dando. Não é dor na nuca, não, mas pode ser um prejuízo de função renal, certo? Pode ser um certo cansaço, dor no peito. E antes disso, o controle da pressão arterial, que é fundamental. Então, essas lesões aqui, o que elas têm em comum? Lesão no rim, no coração, infarto, acidente vascular, retinopatia. Peraí, o problema está aqui, ó. Eu faço questão de mostrar essa imagem para vocês, porque é de uma publicação que nós fizemos há mais ou menos 7 anos atrás, tá? Eu vou aqui de propósito pegar um vaso sanguíneo. A gente vai ver aqui 3 camadas de um vaso. Essa aqui que está em roxo é chamado endotélio. Aqui a gente tem a camada média e temos do lado de fora a parte adventícia. Quando eu pego a parte de dentro, roxa, eu chamo isso de endotélio. Nós vemos aqui por microscopia eletrônica de varredura, olha só, como é a estrutura de um endotélio de um animal de pressão arterial normal. Veja o que acontece. Essa aqui, gente, é a parte interna de um vaso. A gente está vendo detalhes dela por microscopia eletrônica de varredura. Enquanto essa aqui, ó, que eu estou passando o mouse, representa um animal normotenso, isso aqui é um camundongo, esse aqui é o perfil de um animal com pressão alta. Você vê que a parte interna do vaso, ela está com arquitetura muito diferente. Esse vaso aqui, ele é mais fácil para sofrer rupturas, ele é mais fácil para formar placas. Então, atenção aí, ó. Paciente que está assistindo, você farmacêutico, você médico, está preocupado lá com o paciente se o colesterol dele está alto, se o LDL está alto, se o HDL está baixo, e está esquecendo de olhar com mais assim avidez essa história do controle da pressão. Saiba que a formação de uma placa pode acontecer até em paciente com colesterol normal. E um dos principais gatilhos começa aqui, a chamada disfunção endotelial. Essa disfunção do endotélio pode gerar retinopatias, nefropatias, facilitar o desenvolvimento de AVCs e também do infarto agudo do miocárdio. Tá bom? Então, é a lesão endotelial, como o colega Damião aqui escreveu. Muito bem. Aí começa a história dos antipertensivos. Claro que eu não vou detalhar aqui para você essa tabela, mas mostrando qual é a estratégia da época para controlar a pressão arterial, isso desde 1903. Aliás, nesse início do século passado, as pessoas achavam que para tratar a hipertensão não era tão importante, não. Até porque a pressão alta era essencial para manter os idosos mais perfundidos. Então, os médicos nem tratavam a pressão alta como acontece na atualidade. Isso só mudou o seu parâmetro a partir da Segunda Guerra Mundial, com a introdução de uma série de classes farmacológicas. E onde entra o losartan nesse contexto? O losartan só entra na década de 90, pessoal.
talvez seja a última classe dos antipertensivos de maior eficácia que nós temos ao longo dos anos, né? Não temos tantas novidades depois da introdução dos ATANs, que nasceram na década de 90. Tá bom? Muito bem. Então, aqui, para que o losartan fosse desenvolvido, as pessoas acham que é uma coisa assim, do nada, alguém pensou alguma coisa. Não, tem uma história por trás. Então, quem já é da comunidade pode acessar uma aula que eu expliquei em detalhes sobre ECA2. E quando eu falo sobre a ECA2 na comunidade, eu conto a história de toda a descoberta do sistema renina-angiotensina. Para essa aula aqui não ficar enfadonha, eu já estou chamando a atenção para você assistir essa aula lá na comunidade, mas aqui eu faço um breve resumo só para você ter uma ideia desse sistema, a beleza dele, que foi descoberto em 1898 através de coelhos. Rins de coelhos foi feita aqui a descoberta primeiro da renina, depois um experimento feito por uma constrição da artéria renal na década de 30, por Goldblatt, depois a descoberta da molécula ou do peptídeo chamado angiotensina, que, contando aqui os detalhes, dá uma fofoca danada, porque os argentinos chamavam de um nome, os americanos de outro nome, era angiotonina, hipertensina, e falou, meu Deus, nós descobrimos de forma independente, mas é a mesma substância. Então vamos fazer uma reunião. Essa reunião aconteceu em Michigan, em 1958, e por um acordo de cavalheiros, o nome apareceu como angiotensina, em 1958, tá certo? E aí veio a descoberta da enzima que produzia angiotensina, chamada ECA, isso em 56, e toda essa história que eu estou contando para vocês ainda não tinha captopril. A descoberta do captopril aconteceu quando? Na década de 70. Então, entre 70 e 80, a introdução do captopril na medicina aconteceu no início da década de 80, quando eu nasci. Então alguém diz, nossa, captopril sempre existiu. Não. A nossa população não está habituada com um tratamento contínuo para controle de pressão arterial. Tudo isso é novo, entre aspas, né? As nossas gerações de avós não desfrutaram dos antipertensivos como temos hoje nessa realidade, tá? Então, ao longo desse processo, o desenvolvimento dos ATANs aconteceu, passando aqui o mouse, de 98 para frente, de 88 para frente, nesse intervalo aqui. Para ficar mais tranquila essa aula, gostosa, eu quero que vocês vejam comigo esta animação agora do chamado sistema renina-angiotensina. Então, o que é esse sistema? O que ele tem de importante? Importante, gente, que se você tiver uma hemorragia, se você tiver desidratado, ele não é um sistema inimigo. Isso eu faço aqui uma puxada de orelha, e muito professor que fala desse sistema como se ele fosse assim, o nosso algoz. Ele é importantíssimo para o controle da pressão arterial. O lance é que a gente passa a explorar esse sistema para tentar controlar a pressão arterial de uma forma mais tranquila, com menos efeitos colaterais, tá bom? Mas é um sistema muito importante para a manutenção da pressão arterial. Papai do céu não errou ao produzir o sistema renina-angiotensina, de jeito nenhum. Então aqui nós temos um peptídeo produzido no tecido adiposo, no fígado, chamado angiotensinogênio. Em outros tecidos já sabemos que ele tem também, o angiotensinogênio. E a gente vai ver agora o papel da renina. O que a renina faz? Renina é uma enzima liberada no rim. Ela tem uma função hidrolítica, ela vai corta. Cortou em quê? Cortou o angiotensinogênio em angiotensina 1. Uma estrutura que era de 14 aminoácidos, passou a ter agora 10. Mas a angiotensina 1 não tem função biológica. Então, agora a gente tem uma outra enzima, o segundo machado aqui, que cliva a angiotensina 1 em angiotensina 2. Ela acaba tirando 2 aminoácidos, tá? O pulmão tem uma alta expressão de ECA, mas outros tecidos também têm, e acaba formando a nossa molécula principal de hoje, a chamada angiotensina 2. E é essa que tem os efeitos principais hipertensores, ok? Então, quando que a renina é liberada? Sempre quando o indivíduo tem uma queda importante da pressão arterial. Olha que legal. Então, nossa pressão começou a baixar muito, renina é liberada. Para fazer o quê? Para produzir angiotensina 1. E qual é a função da ECA? Produzir angiotensina
2. O peptídeo vai perdendo pedaço e ganhando atividade. Aprenda uma coisa, então, nessa aula de hoje. Tem coisa que a gente perde para poder ganhar. Tem coisa na sua vida que você tem que perder para poder ganhar? Se inspire hoje no sistema renina-angiotensina, tá? Vamos juntos aí. Então agora, nesse resumão aqui, para você nunca mais esquecer o que é esse sistema, se a gente vê aluno aqui de graduação, aqueles falam, professor, não lembro direito, estou te ajudando aqui em detalhes. O angiotensinogênio, que tem 14 aminoácidos, sofre a ação da renina e é convertido em angiotensina 1. A angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2, que tem 8 aminoácidos. E é essa aqui que tem seus efeitos pró-aumento de pressão, tá? Se quisermos colocar aqui a estrutura bioquímica, tá aqui todos os aminoácidos de cada estrutura, lembrando que a angiotensina 2 é batizada em muitos livros de um octapeptídeo, porque tem 8 aminoácidos, ok? Então agora, olhando por esta imagem, olha que coisa linda, angiotensina 1, de uma maneira agora bem mais animada, né? Anjo 1, encontra ali quem? A ECA. Pam, 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 pam. O que a ECA faz? Corta a angiotensina 1. Em quê? Tira 2 aminoácidos e forma a angiotensina 2. E o papel dela é, um deles, promover vasoconstricção. Constricção. E isso passa a elevar também a pressão arterial. Valeu, gente, esse vídeo? Deu para alinhar? Deu para conversar com vocês, saber agora que é a angiotensina 2, que é essa mola mestra, que contribui bastante para o controle da pressão arterial. Beleza. Então, esse é o pano de fundo para você entender qual é o papel do losartan nesta história. Bom? Então, colocando aqui numa outra figura, onde a angiotensina 2 se liga? Agora, você tem que entender que ela tem um receptor exclusivo para ela. Esse receptor se chama receptor AT1. AT1, que promove vasoconstrição. O receptor AT1, estimulado pela angiotensina 2, promove a produção de aldosterona, que é um hormônio que facilita a retenção de sódio. Olha só, e tanto a retenção quanto a vasoconstrição promove o aumento da pressão arterial. É legal também entender que quanto mais estímulo da angiotensina 2, menos renina é liberada, como se fosse um controle aqui, mediado por um chamado feedback negativo. Olha que maestria, né? Todo o processo. Então, toda vez que o receptor T1 é importunado, você vai ver efeitos hemodinâmicos. E agora eu resumo para você quantos efeitos a angiotensina 2 aqui promove. Eu vou lendo com vocês. Vamos juntos. Ó, vasoconstrição eu já falei. Retenção de sódio. Retenção de água também. Você vai perceber que todos os efeitos contribuem para o aumento da pressão arterial. Supressão da renina, já falei. Crescimento celular, atenção, proliferação. Isso para os vasos sanguíneos ajuda a formar uma artéria remodelada. No coração, eu posso ter hipertrofia sob influência da angiotensina 2. Tá? Então, presta atenção nisso. A anjo 2 tem efeitos pró-remodelamento. Em excesso, pode contribuir para a fibrose. Então, agora vem uma parte que a gente se preocupa. Fibrose, formação de radicais livres, inflamação, efeito para aumentar a força de contração, isso pode ser bom, só que mediante um estímulo exagerado, isso pode ajudar à hipertrofia cardíaca. Induzir quadros de arritmia, a angiotensina 2 em excesso é arritmogênica e também ela facilita a liberação da noradrenalina. Então, se a gente entende agora em detalhes como que a angiotensina 2 promove esses efeitos, quando eu for falar do losartan é apenas uma mera consequência. E aqueles que já estão ligados aí sabem que o losartan é um bloqueador do receptor AT1. Atenção que tem gente que fala receptor AT2. Não, AT1. O efeito hipertensor é no receptor AT1. Bom?
Muito bem. Então agora fica muito mais fácil observar uma figura que está lá no livro do Goodman. O angiotensinogênio. Resumo, hein? Resumo. Angiotensinogênio. Pela renina sendo convertida em anjo 1, que não tem função biológica, mas sob a ação da ECA, produz angiotensina 2, e que ao ligar no receptor AT1, possui os seus efeitos vasopressores. Se quiser aqui resumir, todo mundo comigo, qual o efeito, professor, contribui para aumentar a pressão arterial? Vasoconstrição, retenção de água, retenção de sódio, ai, meu Deus, aumento da força de contração, aumento da resposta simpática. Percebe que a angiotensina 2 tem efeitos meio que assim, espirrados para aumentar a pressão arterial? Ela é muito eficiente nesse processo. Só que diante de uma sociedade que está se empanturrando de sal o tempo inteiro, come demais, não faz exercício, e eu tenho um sistema renina-angiotensina ativo, isso pode formar uma grande alça de contribuição para o aumento da pressão arterial. Tá? Aqui a colega falou, nossa, eu pensei que fosse inibidor da ECA. Não, quem inibe a ECA é captopril, enalapril, lisinopril e seus amigos. O losartano nunca inibiu a ECA. Beleza? Então, olha aí. Aqui é um exemplo, pessoal. A aula ela tem várias camadas, tem vários momentos de atualização para você, e às vezes alguma coisa que você pensou, leu, confundiu, ela vai sendo alinhada com você aqui durante esse nosso encontro, né? Então, aqui, num outro resumo, anjo 2, ligando em receptores AT1, tem resultados a curto prazo, aumentando a pressão arterial de forma rápida, outros de forma mais lenta, num controle renal, de aumentar a oferta de sódio e também de volume. E esse probleminha aqui, que a longo prazo contribui para a hipertrofia, tanto do coração quanto de vasos, remodelamento. Então, tem gente perguntando aqui, o que é esse problema do remodelamento? Quando eu tenho um coração remodelado, ele pode, por exemplo, diminuir a sua área interna do ventrículo esquerdo. Lembra do nosso ovo de Páscoa? No ovo de Páscoa a gente pode ter uma lembrança, né, considerável lá dentro, se a massa do chocolate for um pouquinho mais fina. Se for uma massa mais grossa, cabe menos lembrança. Vamos fazer essa comparação como se fosse o sangue. Corações hipertróficos remodelados de uma forma interna, né, para dentro, a minha fração de ejeção pode, no futuro, ficar comprometida. Eu tenho um tecido que passa a consumir mais oxigênio, não tem suprimento dessa massa. Então, nesse caso, a angiotensina 2 passa a ter efeitos deletérios. A angiotensina 2 nas artérias também pode facilitar o desenvolvimento de placas de ateroma e também dos aneurismas. A estrutura da artéria pode começar a ficar com as camadas mais separadinhas, endotélio, camada média adventícia, também por influência do remodelamento cardíaco. Ok? Gostou aí da analogia do ovo de Páscoa, né? Vamos lá, vou respondendo vocês ao longo da aula, tá bom? Então, o seguinte. Podemos resumir que a angiotensina 2 em excesso, ela contribui para a aterosclerose, para a vasoconstrição, para a hipertrofia dos vasos, para a disfunção endotelial. E isso é um prato cheio para o stroke. Stroke é o quê? O acidente vascular. Ela pode facilitar o aumento da pressão arterial de forma sustentada, contribuir para uma injúria renal, eu atrapalho a filtração, eu passo a ter aqui chance de proteinúria, essa setinha aqui devia estar para cima, tá? Aqui tá equivocado. E a aldosterona, ela é aumentada na presença da angiotensina. Isso aqui, geralmente, o corpo clínico atento, um farmacêutico atento, começa a observar que o paciente está tendo aumento dos níveis de creatinina e ureia, né, no sangue, por exemplo, que tem tudo a ver com o comprometimento da função renal. Além disso, o excesso da angiotensina 2 pode desencadear hipertrofia, fibrose, remodelamento e morte dessas células. Em alguns casos, uma morte programada, que nós chamamos de apoptose, e depois um quadro de necrose. Então, primeiro alerta aqui para vocês. Quando se fala que o losartano é usado só para baixar a pressão e baixar a pressão, não! O losartano também tem uma importante contribuição, que a gente chama de efeito pleiotrópico, ou seja, ele
tem um efeito a mais, adicional. Além de controlar a pressão arterial, ele pode retardar os prejuízos de remodelamento cardíaco, remodelamento vascular, injúria renal. Então, não fique assustado se às vezes um paciente que nem hipertenso mas já está fazendo doses subpressoras, doses baixas de losartan, com o intuito de uma proteção tecidual. Isto faz sentido. O papel nefroprotetor do losartan já é demonstrado há anos, principalmente em pacientes com proteinúria e também com diabetes mellitus, do tipo 2. Ok? Muito bem. Então, agora vai a fofoca aqui farmacológica. Professor, essa história toda do sistema renina-angiotensina, onde entra o losartan? Entra numa crise que a gente teve do petróleo na década de 80. Eu era muito novo, tive que aqui buscar o registro histórico disso. Uma empresa chamada DuPont, que estava muito envolvida ainda com essa forma de obtenção de energia através do petróleo, diante da crise, falou, olha, nós precisamos mudar os nossos horizontes. Então, toda crise tem uma nova oportunidade. E olha qual foi aqui. Ela contratou uma série de doutores, pesquisadores na área de farmacologia e começou a incentivar a pesquisa de futuras moléculas. Não era uma indústria com muita expertise na área do sistema renina-angiotensina, mas acabou dando certo. E ela fundiu, né, a sua empresa com a Merck, que já tinha um maior know-how na área cardiovascular, e aí na década de 90 pôde ser produzida em larga escala e aprovada desde 95 para 96. Tá bom? Então, aqui só fazendo essa menção do desenvolvimento do losartan a partir de uma crise. Aconteceu, então, a fusão das duas empresas, formando aqui a DuPont Merck Pharmaceutical Company, certo? Então, a descoberta do losartan foi em 86, depois entrou aqui um desenvolvimento e marketing sob consentimento da Merck, e a aprovação aqui de 95 para 96, cujo representante inicial, quem deu o pontapé do time dos Zartans, foi a losartana. Beleza? Então, olha, até 98 nós já tínhamos praticamente todos os representantes, chegando no Brasil com um pouquinho mais de atraso, né? Mas são os análogos dos chamados bloqueadores de receptores AT1. Muito bem. Só para fazer essa diferenciação da história da ECA, que muitos confundem, falam assim, nossa, o paciente está tossindo, já sei, a losartan, porque tudo aquilo que mexe com o sistema renina-angiotensina causa tosse, né? Não. Então, deixa eu te ajudar nisso, tá? Vamos lá. Então, quando a gente tem a ECA, é verdade que a ECA converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. Só que eu já falei para vocês hoje. A angiotensina 2 pode se ligar em dois receptores, mas o principal é o receptor AT1 em adultos. É aqui que tem o efeito hipertensor, tá? Mas agora vem uma outra notícia para vocês farmacológica, de participação de brasileiros, né? Então, pesquisadores lá de São Paulo, a galera do Sérgio Ferreira, Maurício Rocha e Silva, descobriu uma outra via, a via chamada da bradicinina. A bradicinina é uma substância vasodilatadora e que a ECA atua nela também, degradando a bradicinina. Degrada. E a afinidade por essa via, pasmem, ela é 25 vezes maior pela bradicinina do que pela angiotensina 1. Ao meu ver, essa enzima deveria se chamar EDB, enzima degradadora de bradicinina, porque a afinidade lá do outro lado é maior. Ô, Thiago, já está dando aí quase 10 horas, você... Para que ficar falando desses detalhes bioquímicos? Agora vem uma aplicação prática para você. Presta atenção. Essa ECA, quando ela é inibida pelo captopril, lisinopril, ramipril e galera, enalapril, não importa. Quando se inibe a ECA, o que vai acontecer? Essa ECA inibida vai promover um acúmulo de bradicinina. E esse acúmulo é o motivo da tosse seca.
A tosse seca não é um processo de alergia ao captopril. E muito prescritor fala, não, alergia ao captopril a gente troca por enalapril e resolve. Não, isso é o problema da classe, pelo acúmulo de bradicinina, justificando cerca de 35% dos pacientes desenvolvendo essa tosse seca, principalmente nos primeiros dias. Atenção, você farmacêutico que atende e chega lá o paciente pedindo um antitussígeno, ele usa inibidor da ECA. Presta atenção. Figura. Aqui pode ser o motivo. E por que o losartan não causa tosse? Ah, agora você vai entender. Não causa tosse porque o losartan e seus amigos bloqueiam o receptor AT1 e deixa a ECA livre. Então, se a ECA está livre, continua sendo degradada a bradicinina. E nesse caso, não é conveniente, não é nem científico você dizer que losartan e seus amigos causam tosse. Isso pode ser outro motivo, mas não por causa do tratamento. Entendido? Como é que é? Chocolate da Copenhagen. Conteúdo que só fica o quê? Entendido nas aulas. Ah, sim, a Annelise aqui contou uma... Entendi. Ela fez aqui uma brincadeira, que é quando eu faço uma comparação entre os tipos de chocolate. Então, a ECA tem uma afinidade muito maior pela bradicinina. Eu fiz aqui a propaganda do chocolate. Ela lembrou. Que bom que vocês estão atentos aí. Beleza? Então, vamos lá. É verdade que o uso crônico de inibidores da ECA pode trazer uma certa tolerância. O indivíduo deixar de tossir depois de 3 meses de uso. Tá bom? 3 meses. Então, está aqui a explicação pela qual a angiotensina 2, quando tem o seu efeito bloqueado pelo losartan, não causa tosse. Tá? Professor, você fez ali um esquema que é seu. Eu quero ir na literatura. Então, eu compartilho com você aqui, ó, um artigo da Nature. Pronto. Nature. Onde a gente vê, ó, que os inibidores da ECA atrapalham a produção do anjo 2, mas os bloqueadores de AT1 bloqueiam o receptor. Então, pensa uma coisa aqui comigo. Quando eu bloqueio o receptor AT1, a angiotensina 2 sobra. Quantos aminoácidos ela tem? 8. E quando ela tem 8, ela pode sofrer ação de uma outra enzima, que foi muito falada na época da Covid-19. A ECA2. Qual é a função dessa ECA2? É tirar um aminoácido. Ao retirar um aminoácido da angiotensina 2, ela se transforma em angiotensina de 1 a 7, que tem efeitos contrários da angiotensina 2. Enquanto o anjo 2 aumenta a pressão, a anjo 1 a 7 reduz, faz vasodilatação, tem efeito anti-remodelamento, inibe a reabsorção de sódio, inibe a liberação de ADH. É uma beleza. Então, atenção àqueles colegas que já assistiram uma aula e o professor de boca cheia falava o sistema renina-angiotensina é importante para aumentar a pressão arterial. Aí você fala assim, vírgula. Um dos componentes, a angiotensina 2, se ela se ligar no receptor AT1, eu posso ter essa contribuição. Mas o próprio sistema contém vias de compensação, de contrabalanço. E por causa de um aminoácido. Tirou um, ela tem os efeitos opostos, tá? Desencadeados pela angiotensina chamada de 1 a 7. Então, quando a gente usa losartan, eu tenho uma maior contribuição, sim, advinda por esses peptídeos aqui, os chamados heptapeptídeos. Tá bom? Vamos lá. Então, que beleza, né? É o aprendizado de uma forma agora mais completa. Vamos agora caminhar para essa aula, mais alguns minutos aí para a gente ver as propriedades do losartan. Tá? Vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. Características químicas e farmacocinéticas, para vocês nunca mais esquecerem qual é o perfil do losartan. Eu estou fazendo uma lembrança aqui de uma época em que o losartan estava prestes para ser liberado. Né? Quem lembra desses dois maravilhosos jogadores e sabe o nome deles, né? É da minha época. E falando aqui, então, de Romário e Bebeto, eu quero fazer uma comparação com o losartan. Porque é um fármaco que não tem meia-vida tão longa. E a gente dá muito mérito para o losartan. Mas losartan também gera um metabólito. Então, a eficácia protetora do losartan não é somente dele. É de um dos seus metabólitos. Então, existe um Bebeto escondido com o Romário. Nessa dupla, tá? Então, quem é esse Bebeto? Olha aqui.
Deixa eu mostrar para vocês. O losartan, que tem essa estrutura, ele sofre um processo de biotransformação. Vocês vão ver aqui uma oxidação, ó. Eu tenho aqui um grupo de ácido carboxílico. E esse metabólito, que ficou com ainda uma sigla chamada E3174, tem uma ação de 15 a 20 vezes mais potente que o próprio losartan. Inclusive, a sua meia-vida é maior. Então vai uma novidade aqui. Se alguém estiver perguntando, peraí, então, losartan é um pró-fármaco? Não, o losartan é o fármaco ativo, só que ele é biotransformado em outra substância que tem atividade e preserva esse efeito ao longo do dia. O que justifica o tratamento praticamente dos pacientes aí, vamos botar 90%, dos pacientes que fazem uso apenas uma vez ao dia do losartan. Quem é que garante esse efeito? O bebeto. Esse bebeto é o E3174. Tá bom? Então, o peso molecular da losartana justifica a sua possibilidade de absorção. Ela tem uma biodisponibilidade que não é, que maravilhosa, mas o bom é que a interferência com o alimento ela não é importante, não é clinicamente relevante. Pode atrasar um pouco a absorção, mas não tem problema. Pode ser administrado próximo às refeições. O metabólito vai demorar um pouquinho a surgir e a meia-vida dele é maior. Então, esses que estão aqui em amarelo é a meia-vida do metabólito, tá? O volume de distribuição é maior do losartan do que o próprio metabólito e eles não atravessam a barreira hematoencefálica. Então, o efeito do losartan é mais periférico. Se liga muito à proteína plasmática e a excreção é tanto pela urina quanto pelas fezes. Estou vendo aqui a Rainha falar, meu Deus, mas que aula, aproveita, meu povo! E quem é da comunidade, esse material fica disponível para vocês aí ao longo do tempo. A gente deixa aqui 7 dias e depois coloca no acervo da comunidade Farmaco na Prática. Bom? Então, características agora farmacodinâmicas. Como é que atua a losartana ou o losartan, mesma coisa? Então, quando a gente vê essa figura, fica muito mais fácil depois da abordagem de todo o sistema renina-angiotensina. Eu só estou dando um zoom para você entender a nível molecular qual é o papel da losartana lá no receptor. Vamos juntos aqui. A angiotensina, se ligar ao receptor, vai estimular a proteína G, a ativar uma fosfolipase chamada fosfolipase C, que produz segundos mensageiros, que eleva os níveis de cálcio e aumenta também a atividade da proteína quinase do tipo C. Esses dois aqui são intermediários fundamentais para a vasoconstrição, para a produção de radicais livres. Então, peraí, se eu tiver o meu losartan na história, eu vou atrapalhar a ação da angio-2 e que, por conseguinte, diminui o nível de cálcio e também da proteína quinase C. Né? Então, esse efeito que eu resumi aqui, ele acontece em grande escala na musculatura lisa vascular, porque tem uma alta expressão de receptores AT1. Onde tem, professor, expressão de receptor AT1? Ixi, coração, vasos, rins, ovário, tá? Tem uma alta expressão. Também no trato gastrointestinal tem expressão de receptor AT1. Agora, para o controle da pressão arterial, que justifica esse eixo, coração, vasos sanguíneos, rins. No sistema nervoso central tem, mas a travessia pela barreira hematoencefálica é baixa. Né? Então, essa contribuição central ela é mais tímida do losartan. Quando a gente vê essa imagem, sabemos agora que o losartan pode atrapalhar a produção de aldosterona, diminuir a vasoconstrição e também comprometer a reabsorção de sódio e água. Então, o efeito hipotensor é garantido por vários mecanismos. Da mesma forma que a angiotensina 2 espirra em seus efeitos hipertensores, o losartan também espirra em suas propriedades antihipertensivas. Gente, vê se caiu um pouco aí a conexão. Confirma aqui comigo. Estão me ouvindo? Tudo bem? Daqui a pouco eu respondo a pergunta de vocês, tá? Segura aí um pouquinho. Voltou aqui. Pode deixar que eu vou responder.
É bom lembrar que esse estímulo em receptor AT1 também é um gatilho para a produção de radicais livres. Então, olha aqui uma frase que eu vou dizer para vocês. O excesso de angiotensina 2 favorece um envelhecimento precoce dos nossos tecidos. Isso é verdade. Efeitos pró-inflamatórios, pró-oxidantes. Então, o benefício do losartan, ele ultrapassa a visualização numérica de pressão arterial. Ah, minha pressão está 12/8. Eu vou até parar de tomar um pouco, sabe por quê? Minha pressão está normal, tá beleza. Não, só está normal porque você está fazendo uso. E saiba que o benefício vai além da visualização numérica lá no esfigmomanômetro. Então, a gente pode evitar a hipertrofia, a proliferação, a hipercontratilidade e o remodelamento vascular. Existem mecanismos vinculados a um fator de transcrição chamado NF-κB. Também aqui tem uma conversa direta com o próprio sistema renina-angiotensina. Então deixa eu mostrar aqui essa figura para vocês. Resumindo, anjo 2, o que você faz, querida? A anjo 2 não tem apenas efeito hipertensor. Vamos resumir aqui suas propriedades. É pró-inflamatória, pró-oxidante, faz disfunção no endotélio, remodela tecido, pode causar trombose, fibrose e também pode autoestimular a produção de angiotensinogênio. Então, esses efeitos que estamos vendo aqui da angiotensina 2 é um fator de preocupação como gatilho de diversos desfechos que a gente não deseja para nenhum paciente, né? O acidente vascular, o infarto, injúria renal, certo? Só uma fofoca aqui farmacológica, quando vocês ficam preocupados na formação de uma placa e lembra logo de gordura, cuidado, hein, fulano, vai comer pastel não, hein? Vai comer pururuca não, hein? Cuidado com churrasco todo dia, hein? Só que a formação de uma placa, ela pode acontecer também, inicialmente, pela exposição de moléculas de adesão. Essas molequinhas de adesão aqui, ó, elas são estimuladas pela própria angiotensina 2. Então, quando eu tenho células do sistema imune, como monócitos, e eles migram, fazem a diapedese, passam por aqui, isso pode ser engatilhado pela ação da angiotensina 2. Elas facilitam a diapedese. O monócito migra e o processo inflamatório é estimulado pela anjo 2. Além disso, sabemos que a produção de óxido nítrico, que é vasodilatador, é comprometida pela anjo 2. Peraí. Então, se eu tomar losartan, eu posso ter um aumento da oferta do óxido nítrico? Pode. Você pode restaurar a oferta dele sob o uso do losartan, porque ele bloqueia o receptor AT1. Que legal, hein? Então, peraí. E se eu tiver muito anjo 2, a gente produz mais radical livre. O uso de losartan tem, sim, efeitos antioxidantes, ao bloquear também o receptor. E com isso, eu tenho menor chance de oxidação do nosso LDL. Então, o efeito do losartan na formação de placas é de uma prevenção fora do comum. Às vezes um paciente que já infartou, né? E aí ele fala assim, eu nem tenho pressão alta, o médico passou para mim esse remédio aqui para eu tomar todo dia. Sim, já está com um olhar lá naquele pedacinho da camada média de um endotélio que já está disfuncionante, a fim de prevenir a formação de novas placas, ou do agravamento, ou até chance de ruptura de novas placas ateroscleróticas. Ok? Aqui eu queria só mostrar para vocês um trabalho que foi publicado em 2000 na revista Circulation. Eu vou resumir aqui para vocês, para a gente andar mais rápido, mas é que às vezes as pessoas ficam preocupadas com o valor de pressão. Pressão. Só que o estudo aqui, além de avaliar pressão entre um grupo que tomou atenolol e losartan, observou como é que ficou a morfologia das artérias. E a surpresa qual foi? Embora os valores de pressão de quem tomou losartan e atenolol fossem os mesmos, quando foi se analisar a estrutura das artérias, o losartan diminuiu o remodelamento, diminuiu a hipertrofia que tinha nessa camada muscular. O atenolol não fez isso. Então, isso foi uma mudança de paradigma para alertar os clínicos de que a gente tem que olhar além do valor pressão.
a gente precisa mudar a estrutura do vaso. E isso pode ser garantido pelos ATANs. Tá bom? Todos esses artigos eu posso compartilhar com vocês. Então, aqui no resumão, ó, que grande ideia, né? Ao bloquear o receptor AT1, a gente pode atrapalhar todos esses itens que facilitam a formação de uma placa. E, além disso, é bom lembrar que, ao bloquear o receptor, sobra mais anjo 2. E ela pode agora se converter em anjo 1 a 7, que tem efeitos protetores, ao se ligar num receptor exclusivo para ela, chamado receptor MAS. Tá bom? Que ideia top. Então, indicações terapêuticas aqui para o losartan. Claro, um paciente hipertenso vai ter os seus benefícios. A gente pode estender isso para paciente que tem insuficiência cardíaca. O inibidor da ECA para ele está contraindicado porque ele teve angioedema, ele está tossindo muito, olha aí. E diante da tosse importante, a gente substitui pelos inibidores da ECA, pelos bloqueadores do receptor de angiotensina. Se você for num congresso, é comum as pessoas falarem BRA, né? Eu troquei por um BRA. BRA, bloqueador do receptor de angiotensina. Por que o enalapril e seus amigos são os primeiros a serem escolhidos? Guarda isso comigo. Porque o efeito dele não é só na anjo 2. Ele também preserva a bradicinina, aumenta a oferta de óxido nítrico por outras vias. Então, o efeito do inibidor da ECA tende a ser mais completo do que o bloqueio do receptor AT1. Tá? Então, quando o inibidor é inadequado. Hipertrofia ventricular esquerda, a fim de diminuir essa hipertrofia, diminui-se muito a morbimortalidade e também proteção renal, tanto em paciente diabético do tipo 2 ou aqueles que sofrem de proteinúria. Professor, eu vou ter um rim novinho, em folha. Não. Não prometa algo para o seu paciente que é mentira. A gente só vai tentar diminuir essa agressividade ao longo das décadas. Às vezes é um paciente com 55 anos, teve uma hipertensão por muito tempo não controlada, creatinina lá em torno de 2, e agora foi introduzido o antihipertensivo losartan para atenuar o dano. Mas néfron não se regenera. Então, olha a sua importância aí para poder identificar pacientes hipertensos o mais rápido possível. Né? E diante de toda essa nossa conversa, você imagina, o cara já tem uma luta para a gente conseguir controlar a pressão arterial de uma série de pacientes. Aí vem a história das nitrosaminas, e o paciente desorientado resolve ter a brilhante ideia de suspender o tratamento de uma hora para outra. Falou, não, câncer eu não quero ter. Sim, querido, mas existem riscos muito maiores aí associados no seu dia a dia. Efeitos adversos. Olha, talvez em todas as aulas que eu dei aqui, a gente está na aula de número 64, é um dos fármacos que tem o menor índice de efeitos adversos importantes. Diante da sua alta tolerabilidade, né, a adesão ao tratamento com losartan, ele tende a ser muito mais fácil do que com diuréticos, com amlodipino, né, com fármacos antiarritmogênicos, com a digoxina. Né? Então vamos prestar atenção nisso aqui. Ó. De efeito adverso que incomoda, tontura, mas isso é por pouco tempo. Isso pode ser ajustado com dose, ou então sugerir administração noturna. Se tiver associado com diuréticos, ficar atento, pode ser mais intenso. Hipotensão, está associado. Né? Erupção cutânea em pacientes alérgicos. Cefaleia, muito rara. Hipercalemia, atenção para isso, porque geralmente não gera sinais tão rápidos, né? Mas o aumento de potássio ele é mais expressivo em pacientes que não fazem uso de diuréticos. Então, o casamento hidroclorotiazida com losartan, além de aumentar a eficácia antihipertensiva, a gente consegue controlar alguns efeitos colaterais de ambos. Hidrocloro geralmente faz cair potássio, losartan aumenta potássio. Então, eles associados se blindam nesse tipo de efeito colateral. A hidroclorotiazida sozinha tende a aumentar os níveis de ácido úrico. Losartan tem efeito uricosúrico, aumenta a excreção de ácido úrico. Então é um efeito colateral que quando eu olho para a bula sozinha da hidrocloro, eu posso, ela é cheia de efeito. Mas o losartan blinda também nesse aspecto. Ok? Então atenção que a elevação aqui da onda T, né, ela pode estar acusando já um aumento de potássio e
em níveis mais altos, em torno de 8, 9 miliequivalentes por litro, a gente vê um alargamento do intervalo aqui do complexo QRS, fica mais alargado no aumento de potássio. Alerta porque a arritmia também pode contribuir até para óbito, tá? Então, não quero dizer que o losartã é isento de riscos. Agora, qual é o grupo de pacientes que a gente tem que ficar assim de olho? Atenção agora para o momento da aula. Não são os pacientes hipersensíveis. Os pacientes hepatopatas, a gente pode corrigir a dose, mas não é uma contraindicação absoluta, tá? Tanto hepatopatas quanto usuários de inibidor da ECA ou espironolactona, a gente vai ter cautela, não é uma proibição. A proibição está para este grupo aqui, ó, gestantes. Atenção! Mulheres que às vezes em idade fértil é prescrito losartana, ela engravida e não sabe, continua tomando losartana, cautela. O sistema renina-angiotensina participa do desenvolvimento renal. O desenvolvimento fetal, nessa fase, a gente tem uma alta expressão de receptores AT2. E a gente sabe que o FDA classifica o losartan na classificação D, principalmente no segundo e terceiro trimestre. Então, não pode ser usado como antihipertensivo nem os inibidores da ECA, nem losartan ou outro ATAN durante a gestação. Aí me perguntaram aqui, e para amamentar? Também não sugerimos, uma vez que o bebê pode entrar em contato com o losartan e não é uma fase segura a exposição a esse tipo de antihipertensivo. Tudo bem? Então, também na amamentação não é recomendado. Eu trago aqui para vocês a primeira publicação feita na Lancet em 2001, reportando um caso de uma paciente que estava ali entre o 20º e 31º, primeira semana de gravidez, e desenvolveu aqui uma queda do líquido amniótico, hipoplasia fetal, pulmonar, alteração dos ossos do crânio e, infelizmente, foi a óbito. Tá? Então, não são relatos muito frequentes, não são estudos com um número alto de pacientes, porque isso foi determinado logo no início. Primeiro que ao observar que inibidores da ECA já traz esse prejuízo, isso já foi uma maneira de contraindicar o uso do losartan, pela similaridade dos mecanismos. E, de maneira alguma, isso mudou, né? Depois aí de 2001, 2002, os casos que acontecem são, infelizmente, de mulheres em idade fértil, que usam o losartan, engravidam e podem se expor a esse tipo de risco, tá bom? Por isso, então, o uso da metildopa, que apesar de cheia de efeito colateral, não apresenta ações teratogênicas. Tá bom? Perguntas agora, para terminar a nossa indagação, essa aqui, ó. Professor, aqui. Usuários de losartan devem parar o tratamento? Pergunta que não quer calar, que foi a pergunta, inclusive, da nossa aula. Diante de tudo isso que eu apresentei para vocês sobre losartana, fazendo a analogia do capacete, você vai se preocupar com as nitrosaminas e deixar o paciente agora vulnerável à ação da angiotensina 2 em receptor AT1 para aumentar a pressão arterial, aumentar volume, induzir hiperplasia, hipertrofia, remodelamento? Está na hora de fazer isso? Claro que não. Claro que não. Né? Então, se for um usuário daquele tipo de lote da Medley que foi suspenso e eu tô com um paciente aqui, o lote, eu estou com o lote. Ok, devolvo o lote, agora opte por outro tipo, outra marca que não passou pelo recall e agora está ainda sob exposição. Agora, isso quer dizer que todas as losartanas do mercado não contêm nitrosamina? Cenas dos próximos capítulos. A Anvisa já alertou as outras empresas para fazer a investigação, para enviar novas amostras, submeter as análises. Então, esse vai ser um ponto de discussão ao longo, gente, de mais semestres aí para frente. Vai virar e vai mexer, nós vamos ter alguns tipos de fármacos que vão passar pelo crivo da identificação de nitrosaminas e vão ser retirados ou de forma temporária, até corrigir o sistema de produção, ou em alguns casos, se os valores de ppm, né, de porção por milhão, começar a aumentar muito, podem ser retirados, como aconteceu com a ranitidina. Ok? Então, aqui, a colega falando, aqui também o Flávio, não, os benefícios são maiores, claro que não. Então, é uma conversa que a gente agora alinha, né, para todo mundo ter segurança nessa tomada de decisão e jamais
falar para um paciente, não, suspende porque Deus me livre, pode causar câncer. Só uma coisa aqui que eu preciso contar para vocês. Quando nós usamos um bloqueador do receptor AT1, não ocorre o feedback negativo. Ou seja, os níveis de renina vão estar altos. A oferta de Anjum aumenta. E agora vem a pergunta que não quer calar para todos aqui na aula. Que parabéns, a gente teve a manutenção praticamente de todo mundo que entrou na aula ficou até o final. A pergunta é, um paciente usuário de losartan, se eu medir os níveis de angiotensina 2, como eles estão? Se eu medir angiotensina 2, se eu medir renina, um paciente usuário de losartan, como estão os níveis de renina e angiotensina 2? Estão altos. Estão altos. Então, uma suspensão abrupta do losartan, ela pode incutir aqui, ao longo das próximas horas ou dias, um aumento da pressão arterial. Não é um problema de uma retirada abrupta, como acontece com os beta-bloqueadores. Com propranolol, atenolol, essa retirada ela deve ser feita sempre gradativa. Mas eu quero dizer que um paciente que tomou essa decisão, você vai observar um aumento da pressão arterial nos próximos dias. Isso não é interessante, né? Uma vez que já vivemos um problema enorme no Brasil, que é a chamada regra das metades. Dos pacientes hipertensos, a metade sabe que é hipertensa, dessa metade, a metade trata, e dos que tratam, a metade dá certo, né? Então, de 100 pacientes aí, em torno de 12 estão com sucesso. E quando entra, então, uma notícia dessa, que vem meio enjambrada, né? Sem explicação de quem prescreve, sem explicação de quem dispensa, de quem administra, o paciente confuso fala, e agora o que eu faço? Então, estamos aqui para poder trazer orientação a todos vocês, tá bom? Vamos lá, vamos agora responder perguntas que vocês escreveram aí ao longo da aula e eu não consegui ler todas, tá bom? Vou aqui buscando algumas que vocês fizeram. Vamos ver aqui. O paciente em uso de ECA há muitos anos também pode ter tosse persistente por causa de medicação, não, medicamento, tá? Medicamento. Mesmo sem nunca ter apresentado essa reação antes, olha, o comum, querida, é apresentar a tosse logo no início, porque vai existir uma certa tolerância aos efeitos da bradicinina, que parece aumentar a oferta de substância P e prostaglandinas. Vai uma fofoca para você. Se é uma paciente que de repente a tosse surgiu, e ela já tomava muito tempo, verifica se ela fazia uso de AS, se ela usava algum anti-inflamatório. A literatura mostra que pacientes que usam anti-inflamatórios e diminuem a oferta de prostaglandinas, tossem menos. Então pode ter acontecido isso também. A tosse ficou um pouco blindada ali, sorrateira, porque ela usava Somalgin, AS, e na suspensão do AS ou redução da dose, apareceu a tosse. Então tem que investigar aí caso a caso. Tá bom? Como fica a história do paciente negro? Olha, para o paciente negro não é uma contraindicação absoluta. Falar, olha, por você ter muita melanina, não pode tomar losartan. Não é isso. É que existe uma teoria de que os pacientes hiporreninêmicos, ou seja, produz pouca renina, pode ter menos angiotensina 1, menos anjo 2. Então, quando eu intervenho com losartan, o que eu vou ver de redução de pressão arterial? Isso pode ser, de fato, uma explicação para uma resposta mais branda do losartan em pacientes negros. Só que no Brasil vem a pergunta, quem é negro? Muita gente, todo mundo aqui, gente, a nossa miscigenação é muito alta. Então é uma observação muito fácil para a gente estar conversando na Finlândia, na Suécia, na Suíça, mas quando a gente chega no Brasil com essa miscigenação, é difícil a gente determinar pelo fenótipo que o paciente não vai responder. Então, toda prescrição é uma hipótese a ser testada. Você vai testar, né? O clínico vai prescrever, vamos aguardar. Bom, não houve uma redução como eu queria, o paciente está ainda com 160 por 100, tomando losartana, associa com hidroclorotiazida, associa com alodipino em alguns casos, né? O bloqueio de canal de cálcio. Então, lembra que antipertensivo não tem receita de bolo, de sempre prescrever e observar a resposta, tá bom? Mas não é correto dizer que o paciente negro não pode tomar losartana. Isso em absoluto. Ok? No caso de corticoides também, professor, no caso da tosse, o que tem? Usar corticoides pode atenuar também a tosse, mas jamais prescrever corticoides para diminuir a tosse. Aí não, tá? Mas é uma boa observação. Ok?
Os efeitos hipotensores do metabólito é dose dependente? Sim. Minha dúvida surgiu porque a apresentação de losartana 100 mg e a posologia uma vez ao dia. Justamente. E quem garante esse efeito a longo prazo é o próprio metabólito, é o bebeto, que eu mostrei para vocês. Tá? Vocês viram que a losartana tem meia-vida em torno de 2 horas. Então, em 10 horas, ela é totalmente eliminada. Então, quem garante esse efeito de bloqueio de receptor T1 é o metabólito. Tá bom? Que bom, Pamela, que você gostou. Isso. Metabólitos com meia-vida de 9 horas. Justifica o uso de 12 em 12? Olha, para alguns casos de pacientes refratários ao tratamento convencional, não é um absurdo o tratamento de 12 em 12 horas. Você está propondo um esquema cumulativo onde administrações sucessivas vão alcançar o chamado steady state, que é a concentração de equilíbrio. Tá? Quem está fazendo agora a nossa formação em interações medicamentosas, nós temos uma aula exclusiva, um bônus, que a gente conversa somente sobre farmacocinética clínica. Em algumas abordagens também que eu fiz na comunidade, uma aula somente sobre tempo de meia-vida. Eu explico o que é washout, o que é steady state. Agora não dá tempo de eu falar isso. Mas assim, não acho um absurdo também um tratamento de 12 em 12 horas. Ok? Você só vai garantir uma concentração um pouquinho mais alta do losartano. Então, losartana seria a droga de escolha para hipertensão? Com certeza, primeira escolha, por conta dos efeitos colaterais baixos. Sim, é isso mesmo. O uso de doses maiores de corticoides provoca hipertensão? Podem provocar hipertensão e atrapalhar o efeito antihipertensivo da losartana. Sim. Aí tem que observar. Introduzir o corticoides, monitorar a pressão arterial do paciente. Tanto corticoides quanto AINES. Ok? É verdade que antagonistas AT1 não têm diferença a longo prazo? Bom, ao longo dessa curva de aprendizado de 2 décadas, vimos que outros fármacos, também ATANs, possuem efeitos adicionais comparados ao losartano. São efeitos chamados de agonista inverso, como o mesartana faz. O que é esse agonista inverso? Foi mostrado que o próprio receptor, diante do estiramento da célula, ele pode ser ativado. E que o mesartan, quando liga nesse receptor, mesmo sem a presença ali da angiotensina 2, ele pode atrapalhar essa ativação do receptor pelo próprio movimento. Então, em alguns trials que fazem a análise do efeito do mesartan para tipos de acidente vascular ou então infarto, alguns trabalhos mostram benefícios do olmesartan, telmisartan, comparado ao losartan. Quanto à eficácia antihipertensiva, isso é mais brando mesmo, a gente vê um efeito de toda a classe, tá bom? Então fica aí essa novidade para vocês que a gente vai acompanhando ao longo do tempo. Ok, tem uma pergunta boa de Simone, cadê Simone? Bota aí para a gente ver a pergunta da Simone. Aqui. O cardiologista contraindicou o uso de inibidor da ECA e BRA para um paciente com insuficiência cardíaca congestiva que estava dialisando. Qual a sua opinião? Bom, aqui pode ser o motivo da hipercalemia, minha querida. Num quadro de hipercalemia, eu não sei se o paciente aqui é um nefropata agudo ou ele desenvolveu, você vai ter que me ajudar para me contar. Pode ser uma preocupação pela hipercalemia, o paciente estava, né, com aumento de potássio, e aí você pede para suspender o BRA e ECA. Ou é um paciente portador de uma chamada hipertensão renovascular, onde ele tem um prejuízo da hemodinâmica renal, o rim lança a mão do sistema renina-angiotensina para recuperar sua perfusão, e aí eu não posso fazer uso dos inibidores da ECA, principalmente, né? Aqueles que têm estenose de artéria renal. Tem que entender qual é o caso. Então, são esses 2 principais motivos. Estenose de artéria renal e hipercalemia, que contraindica a prescrição. Isso geralmente é observado quando o paciente começa a fazer uso de BRA e ECA e os níveis de creatinina sobem rapidamente. E aí pede-se para suspender. Tá bom? Ok, gente, gostaram da aula? Muito bom. Bom, chegamos aqui a quase 1h30, né, de assunto. Eu vou pedir para vocês terminarem essa aula lá no Instagram comigo. Vamos lá no Instagram, lá no feed, gente, naquela parte de baixo, e tem seção de comentários. Eu quero ver o comentário de vocês lá e, claro, aqui também eu faço questão de ler no YouTube. Deixa o seu comentário, se inscreve no canal, salva aqui, ó, clica no sininho aí e dá o like, né, gente? Diante dessa aula aqui sobre losartana. E semana que vem, o conteúdo vocês vão escolher. Na quinta para sexta-feira, eu vou lançar os temas. Será que vai ser aqui o nosso assunto de interações medicamentosas do baterista? Do Foo Fighters? Vamos ver. Cenas do próximo capítulo.
Se inscrevam lá também lá no Instagram, viu? Farmaco na Prática, não esqueçam. E que bom, estou lendo aqui alguns comentários de vocês. Deixem aí o seu like, compartilhem essa aula com os colegas, aqueles que não puderam assistir ao vivo, a gente deixa durante 7 dias, depois fica lá na comunidade Farmaco na Prática, tá bom? Valeu! Quanto mais vocês vão receber essa notícia amanhãzinha, amanhã. Ok, gente? Grande abraço, tudo de bom para vocês. Valeu!